Irmãos, é sempre um momento muito especial a gente falar da parte de Deus, falar a palavra de Deus. O pastor tinha falado para mim que hoje eu ia trazer a mensagem, e eu tenho uma mensagem que já estava meditando nela há uns dias, desde que fechou a igreja. Eu falei: Senhor, me dá uma palavra para quando eu tiver uma oportunidade nas lives, pregar uma palavra. E Deus, eu pedi, um dia eu abrindo a Bíblia, essa palavra me chamou a atenção. Ezequiel capítulo 8, vamos ler em Ezequiel capítulo 8, vamos ver aqui esses versículos na palavra do Senhor. Ezequiel capítulo 8 está escrito assim: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos e daí para baixo, e era fogo, e dos seus lombos para cima, como o aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E entendeu, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio, de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada as imagens dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Para entender esse capítulo de Ezequiel, eu tive que meditar um pouco em Jeremias, para entender por que os anciões, os principais de Israel, estavam na casa do profeta. Primeiro, o profeta disse que no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, na tradução da NVI fala que esse era o ano do exílio, o mês do exílio, que eles estavam ali, e chegou à casa do profeta Ezequiel esses homens, querendo ter conhecimento, querendo saber algo que Deus pudesse revelar ao profeta para falar para eles, talvez querendo saber se aquele cativeiro ia durar muito tempo, talvez querendo saber se Deus ainda estava irado com o povo de Deus. E Deus fez eu entender em Jeremias 38 o porquê de tudo isso. No capítulo 38 de Jeremias, Deus mostra a Jeremias que o rei, vamos ler aqui Jeremias capítulo 38, no versículo 2 diz assim: assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência, mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo, e viverá. Versículo 3 do capítulo 38 de Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a tomará. Versículo 4: disseram os príncipes ao rei: morra este homem, o profeta Jeremias, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nessa cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, senão o mal. O profeta Jeremias estava dizendo que se ele se rendesse aos caldeus, eles tinha salvação, a sua alma seria como despojo de guerra. Aí os profetas que estavam ali diante do rei, diz, este homem Jeremias, o profeta Jeremias, que era o mensageiro de Deus, que ele não era um homem certo para trazer a palavra, que aquelas palavras talvez não fossem de Deus, porque aquelas palavras iam enfraquecer os homens de guerra.
Mas aquele momento não era um momento para eles entrar em guerra com o rei da Babilônia, e sim para se render. Aí Deus fez eu meditar, voltando a Ezequiel, no capítulo 8, o porquê desta palavra. Porque depois que se cumpriu a profecia de Jeremias, e eles já estavam no cativeiro, eles viram que Deus era com Jeremias. E eles sabiam que Ezequiel também era homem de Deus, e foram consultar Ezequiel. E aí Ezequiel tem uma revelação, quando aqueles homens chegam na casa dele, do profeta. Ezequiel, ele é levado em espírito até Jerusalém. Vamos ver o versículo 5, o versículo 4. Ezequiel capítulo 8, versículo 4 está escrito assim: e eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: filho do homem, levanta agora e os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que a banda do norte, a porta do altar, estava estas imagens de ciúme, à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. E continua Deus mostrando a Ezequiel. Ezequiel é pego, Deus pega ele ali em espírito, leva ele em visão até Jerusalém e mostra aquele povo que ficou no cativeiro e mostra o que aquele povo ainda estava fazendo. O porquê que Deus estava irado com o seu povo. E no versículo 7, Deus começa a mostrar para o profeta Ezequiel: levou-me à porta do átrio, e então olhei e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei naquela parede, e cavei a parede, e eis que havia uma porta. E então me disse: entra e vês as malignas abominações que eles fazem aqui. Versículo 10: e entrei e olhei, e eis que todas as formas de répteis, de animais abomináveis, e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incenso, e subia espessas nuvens de incenso. Então me disse: viste isso, filho do homem? O que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens, e eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Vamos parar aqui nesse versículo e vamos colocar isso no dia de hoje. Por que, irmão Eduardo? Eu fiquei pensando: Deus, eu queria trazer uma palavra de conforto, uma palavra para alegrar os corações. Estamos vivendo um tempo de calamidade, de tantas tragédias, Senhor. E a única palavra que eu tenho para falar hoje é em Ezequiel 8. E esta palavra me parece muito forte. Mas o que Deus estava revelando a Ezequiel naqueles dias, que mostrava a Ezequiel por que o povo estava em cativeiro, era por causa dos seus pecados, que não confiavam no Deus de Israel. E eles, quando chegaram diante do profeta, foram consultar o profeta para ver alguma coisa. Deus vai e mostra em visão ao profeta, mostrando o que eles ainda estavam fazendo em Israel, em Jerusalém, mesmo depois de todo aquele caos. Trazendo para os dias de hoje, a gente pergunta: por que, Senhor, permitiste que a igreja fechasse? Permitiste que tantas coisas acontecessem no nosso meio, no meio do teu povo? Por que, Senhor? Muitos fazem essa pergunta para si mesmo: por que tanta calamidade? Por que tanta morte? Por que tanta tragédia? Porque o povo de Deus precisa voltar a servir ao Senhor Deus de Israel, o Todo-Poderoso, Jesus que morreu na cruz por nós, de sinceridade, com toda a sinceridade, de coração, e confiar no nosso Deus que morreu por nós na cruz. E não confiar em ídolos, em homens que estavam fazendo-se dentro das igrejas, em muitos lugares, estavam se colocando no lugar de Deus. Os cultos não eram mais cristocêntricos, os cultos eram para o homem, os cultos eram para aqueles que queriam se aparecer, mostrando os seus talentos, as suas qualidades, os seus conhecimentos. Mas Deus não estava em muitos cultos que havia nos nossos dias. Deus não estava em muitos cultos. As igrejas estavam lotadas, as portas das igrejas estavam abertas,
Mas em muitos cultos, em muitas igrejas, não estava o Senhor, porque os homens não queriam que o Senhor aparecesse. Se o Senhor não aparecesse, então não havia salvação, não havia cura, não havia libertação, não havia o poder de Deus para batizar e renovar aqueles que buscavam o Senhor com sinceridade. Porque os que tinham a missão de ensinar, os que tinham a missão de pregar, os que tinham a missão de falar a verdade, estavam desviando a palavra de Deus para ensinar um falso evangelho. Um evangelho que não era um evangelho que deveria ser pregado nos nossos dias. Um evangelho de arrependimento. Um evangelho que tem que pregar o arrependimento, o conserto, a santidade. Não se via mais estudo sobre santidade em alguns lugares. Não se via pregação sobre o pecado, sobre o inferno que é real, que existe. O que se pregava em cima dos púlpitos era: dê isso para Deus, que Deus te dá em dobro. Era um evangelho mentiroso da falsa prosperidade, onde as pessoas buscavam o que Deus queria lhe dar, o que eles queriam que Deus lhe desse. Eles vinham à igreja com interesse de buscar algo de Deus: a cura, a prosperidade, uma bênção, um carro, uma casa. Mas não queriam servir a Deus com toda a sinceridade. Então, quando eu comecei a pensar nessa palavra de Ezequiel, eu vi: Senhor, eles já estavam lá em cativeiro, e aí eles vão consultar o profeta, e o profeta tem uma revelação de Deus mostrando o que eles ainda faziam depois de tudo. As nossas igrejas foram fechadas no ano passado, e quando voltamos, estávamos voltando aos mesmos hábitos normais. Muitos estavam pensando que já ia ficar tudo normal de novo. Para o toma lá da cá, brigas por cargos, briga por poder, briga por se aparecer, por ter uma carteirinha, um título. Mas ninguém queria buscar Deus em arrependimento sincero, para que Deus curasse a terra e perdoasse os nossos pecados. Então Deus fechou tudo de novo e mostrou para o Brasil e para o mundo que Deus, o Deus Todo-Poderoso, tem que ser adorado. É a Ele o que morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, e não os nossos ídolos que nós criamos dentro das igrejas. Deus mostra ao profeta Ezequiel que eles deixaram um Deus verdadeiro, estavam cultuando deuses pagãos, pinturas, invocavam os deuses pagãos e não buscavam o Deus verdadeiro. Como que esse povo queria ter um perdão de Deus para voltar à terra? Porque Deus já tinha falado que ia ser 70 anos aquele cativeiro. E foi 70 anos, porque o Senhor disse: não deveria passar um dia a mais do que Deus falou, que estava profetizado. Se Deus diz, nos nossos dias, que nós temos que buscar o Senhor, que nós temos que buscar a santificação com mais, buscar mais ainda, buscar servir Deus em sinceridade, buscar servir Deus com alegria, confiar no Senhor e não nos homens, e não nos políticos, porque há muitas alianças de homens que se dizem de Deus, que estão em Brasília, que estão em todos os lugares, nos governos desse país, seja municipal, estadual, federal, confiando no homem e deixaram de confiar em Deus, fazendo aliança com homens que não têm nada a ver com a igreja de Cristo. Homens que não querem ver nós com a igreja aberta de maneira nenhuma, mas enganam aqueles ainda, para enganar o povo de Deus. Mas o Senhor que morreu na cruz por essa igreja, Ele revela aos seus servos ainda a verdade, para que nós tenhamos ainda tempo de correr atrás de Jesus e pedir perdão dos nossos pecados e servir ao Senhor com sinceridade nesses últimos dias. Buscar santificação, buscar a verdade, pregar a verdade, falar a verdade, não fazer aliança com homens maus, não confiar em homens que se dizem amigos da igreja, mas são inimigos da igreja. Porque o que aparece nos dias de hoje é que muitas pessoas fazem como esses anciãos que foram à casa do profeta Ezequiel para consultar o Senhor, para ver se Deus tinha mudado de ideia, talvez. Mas o que eles vão até esses homens são homens enganadores, homens que não têm compromisso com a palavra, homens que não têm compromisso com o cristianismo, homens que são inimigos da igreja, e usa e manipula o povo de Deus através de homens que pensam que aquele é seu amigo.
A verdade é, buscamos o Senhor com sinceridade, servimos o Senhor com sinceridade, pregamos o verdadeiro evangelho, para que haja salvação, para que haja arrependimento, para que haja batismo no Espírito Santo, para que haja cura, para que haja o poder de Deus, nós poder ver novamente dentro das igrejas, as pessoas sendo curadas, sendo batizadas, sendo renovadas e sendo realmente mudadas as suas vidas. Pessoas que faziam coisas terríveis, deixar de mudar e dar testemunho nas ruas, dizendo, olha, aquele ontem era assim, hoje ele vai para a igreja. A sociedade vê realmente uma mudança, porque a igreja de Jesus é isso, é para fazer a diferença nos nossos dias. Sempre foi assim a igreja de Jesus. O objetivo da nossa igreja, da igreja de Cristo é isso. É ser luz, é ser sal, é ser a diferença, porque tem a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Nós podemos ver isso nas atitudes do cristão e dos que são de outras religiões. Mas o que estava acontecendo nos últimos dias, que parece que estava tudo igual. O mundo tinha entrado dentro da igreja, não tinha mais diferença. Venha como está e fique como está. Você tem que vir do jeito que você veio, torto, todo quebrado, todo desajeitado, mas você tem que mudar, porque a palavra que é pregada nos altares da igreja de Cristo, ela é uma palavra poderosa, que você ouvindo essa palavra, você muda. Você não pode continuar do jeito que você era lá no mundo. É por isso que o Senhor tem nos dias desses falado com a igreja poderosamente. Deus já havia falado antes nesse país que isso ia acontecer. Deus já tinha usado os seus servos, os profetas, porque está escrito que Deus não faz nada antes de avisar os seus servos, os profetas. Mas muitos continuaram com as suas vidas pecaminosas, muitos continuaram com as suas alianças que não são alianças que agradam a Deus. E veio o mal sobre a terra. E agora? Vamos fazer o quê? Vamos fazer igual esses anciãos? Procurar um profeta? E ver o que é que Deus vai fazer amanhã? Agora é momento de orar. É momento de você e Deus, na sua casa. É por isso que o santuário está fechado. Mas você tem liberdade de ter acesso a Deus. Porque o véu do templo foi rasgado. E você tem esse privilégio de dobrar os seus joelhos na sua casa, no seu quarto, e ter acesso ao trono de Deus e falar com Ele. Você não precisa de intermediários, de mediadores e mediadoras. É por isso que a igreja está fechada nos nossos dias, para você e eu buscar Deus verdadeiramente, se arrepender de tudo aquilo que fazíamos que não agradava a Deus, e de hoje por diante começar a dizer: Deus, eu quero te servir com alegria, com sinceridade. Eu quero te servir porque eu quero ver mais pessoas vindo para o reino de Deus, sendo libertos do reino das trevas. A gente vai ver aqui ainda as coisas que aquele povo fazia, que Deus mostrando a Ezequiel em visão. E é isso que Deus quer fazer com a igreja de hoje. Quer pegar homens e mulheres cheios do Espírito Santo e revelar a Ele a verdade, não esses falsos profetas que profetizam tragédias e não acontecem nada. E depois começa a ser envergonhado nas redes sociais, nas suas igrejas, no seu bairro, na sua cidade, porque profetizaram no nome do Senhor e não aconteceu nada do que eles falaram. Mas Deus quer realmente usar as nossas bocas para quando a gente falar assim diz o Senhor, e o Senhor assinar embaixo, porque foi o Senhor que disse, e não um homem. Porque quando o homem fala, não se cumpre. Mas quando Deus fala, usando a boca dos seus servos, vai se cumprir. Mas para uma igreja poderosa ter isso, esses dons, ter isso, essa intimidade que o profeta Ezequiel tinha, tem que ser homem de Deus. Porque mesmo no cativeiro, Ezequiel continuou sendo homem de Deus, tendo revelações dos céus, tendo visões. Você vai ver no versículo 13 vai dizer assim: e disse-me ainda, no versículo 12, capítulo 8 de Ezequiel, versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem em trevas, nas trevas. E eram os anciãos da casa do Senhor, fazia coisas terríveis, na calada da noite, nas trevas, na escuridão. Deus estava mostrando aos seus servos, revelando o submundo do pecado. É isso que Deus quer fazer nessa geração. Quer revelar o submundo das trevas. Deus quer que a igreja confie no Senhor e não em políticos.
Tem alianças que estão fazendo por aí que não é de Deus, que não é do agrado de Deus. E quando eles fecham as igrejas, correm pedindo oração à igreja de Cristo, orem para que Jesus possa abrir a igreja, tenha piedade de nós. Por que não oraram antes? Por que não buscaram o Senhor antes? Por que não viram a palavra da verdade antes? Por que não se arrependeram antes? Quando você vem aqui no livro de Jeremias, que você entende porque Deus levou seu povo ao cativeiro, você vê que Deus antes está usando o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias é tido como um falso profeta. Pegaram um homem e jogaram dentro de um poço. Quiseram matar o homem de Deus. E é o que querem fazer nos dias de hoje. Os homens e mulheres de Deus que se levantam para falar a verdade, eles tentam matar espiritualmente, não dando mais oportunidade, primeiro dentro das igrejas. Mas depois, esses homens que têm compromisso com Deus, com a palavra de Deus, ainda que vocês tentem calar ele dentro das igrejas, e lá fora eles têm espaço suficiente para falar em nome do Senhor dos Exércitos. Porque esses homens e mulheres têm compromisso com Deus, têm compromisso com a verdade, têm compromisso com a palavra. E a gente vai ver por que Deus revelava aquilo. No versículo 13, no versículo 14 diz assim: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. Ainda tinha isso, além de tudo aquilo terrível, os anciãos, fazendo todas aquelas abominações, as mulheres deles clamavam por Tamuz, um deus pagão. Mostra claramente que eles se desviaram do Deus de Israel. Quantos hoje vêm às igrejas, mas não confia no Deus dessa palavra? Confia no Deus Mamon, confia no Deus que dá o seu dinheiro, que é o poder para comprar e vender, mas não confia no Deus que é o dono do ouro e da prata. Deus quer verdadeiramente um arrependimento dessa nação, para que ele possa verdadeiramente vir sarar a terra. Mas nós estamos sabendo também, quem lê as Escrituras, que estamos vivendo sim os princípios das dores, porque Jesus falou que nos últimos dias ia haver guerra, rumores de guerra, pragas, terremotos, falsos profetas. Tudo que Jesus falou em Mateus 24, a gente vê diante dos nossos olhos. A Bíblia está se cumprindo, as profecias de Jesus de Mateus 24 estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Só não vê quem não lê Bíblia, quem não quer reconhecer a verdade. Estamos mesmo nos princípios das dores. O século XX foi um século terrível, com 2 guerras mundiais. O mundo nunca teve paz. Nunca houve um dia de paz no globo terrestre. Em algum lugar do mundo tem alguma nação guerreando contra a outra, ou eles mesmos se matando entre eles, guerra civil. Mas o Senhor vai restabelecer a ordem nesse dia, nesta terra um dia, quando Ele voltar e restabelecer o seu reino aqui por 1000 anos. Mas antes disso acontecer, vai vir o arrebatamento da igreja, vai vir a grande tribulação, para que Deus venha instaurar o seu reino aqui como Ele sempre quis desde o início. É o que a gente espera. A igreja verdadeira de Cristo confia nas profecias da palavra de Deus, não busca profetas que profetizam mentiras, para nos outros dias seguintes serem envergonhados. Hoje, esses que profetizam mentiras estão aí sendo aí ridicularizados. E o pior é que quando esses ímpios se levantam para falar mal desse falso profeta, eles começam a generalizar as igrejas inteiras. Porque eles começam por causa de um que abre a boca dizendo em nome do Senhor, sem ser o Senhor. E aí os ímpios, os escarnecedores começam a escarnecer da igreja de Jesus. Começam a generalizar. Mas Deus tem homens e mulheres ainda nessa geração aqui nessa terra. Deus tem homens e mulheres com compromisso com sua palavra. Não com homens, mas com a sua palavra, para pregar a verdade. Que Deus continue falando nos nossos corações. Amém? Irmão Leonildo, venha fazer uma oração final aqui e depois nós vamos à bênção apostólica. Saúdo a todos com a paz do Senhor.
Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele já tem nos dado, por Sua palavra, que possamos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. O lugar apropriado para guardarmos a palavra é no coração. Guardar e fazer uso. Como? Meditando nela. Não é? Meditarmos na palavra, que o tempo verdadeiramente é chegado. O tempo de princípio das dores, né? Princípio das dores, devemos estar realmente diante do Senhor, buscando, como disse o apóstolo Tiago, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, reconhecemos nossas falhas, nossas fraquezas, nossos pecados. Pai, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meu Deus, purifica o teu povo, a tua igreja. Senhor, purifica a terra. Meu Deus, tira essa peste da terra, dá vitória ao teu povo. Aqueles que estão, Senhor, oprimido, abatido, desanimado, preocupado, dá vitória, entra com providência, repreende o mal, ó Pai, entra com suprimento, entra com vitória, com mudança de quadro, de situação. Meu Deus, abre as portas, repreende, ó Pai, todo o cenário, ó Deus, de derrota, todo sentimento de derrota, repreende, muda o quadro da vitória, entra nesse lado dessa casa, entra com vitória, entra com mudança, entra com providência. Meu Deus, socorre o teu povo, socorre a tua igreja, socorre os teus filhos, entra com cura, entra com libertação, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Entra, meu Deus, com a providência, entrando, Senhor, e fazendo o impossível, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada um de nós, e todos digam amém.